Que a Sangha venerável me ouça. Ó veneráveis senhores, o mensageiro do envelhecimento e da morte está se aproximando, e os ensinamentos do Buda estão desaparecendo. Vós deveis, com a finalidade de realizar o pleno despertar, ser diligentes e aplicados com uma mente concentrada. Por quê? Porque por assim fazer, os Budas realizaram até mesmo a mais elevada iluminação, e também todos os demais dharmas que levam para o caminho da retidão. As pessoas que não receberam a mais elevada ordenação não estão presentes, e agora a Sangha está em harmonia. O que devemos então fazer? Observar o Uposatha e recitar as regras. Ó veneráveis senhores, que possamos suprir a ausência daqueles bhikshus que estão ausentes e purificar os pensamentos de apego afetivo deles. Com as palmas das mãos unidas, prestamos homenagem ao Buda Shakyamuni. Desejamos agora recitar as regras Vinaya e a Sangha deve ouvi-las atentamente. Mesmo com respeito à menor das falhas, em nosso coração é preciso cultivar medo de cometê-las. E o bhikshu deveria confessá-las com todo o coração quando realmente tiver agido com falhas. Se o bhikshu permitir que o cavalo mente galope para o caminho das não retidões, será cada vez mais difícil de se obter o controle sobre ela. Ser dedicado à educação da conduta moral ensinada pelo Bhagavan é como alguém que presta muita atenção ao ajuste dos freios para se montar o cavalo. A boa vontade é aquela que acredita e pratica os ensinamentos proclamados pelo Bhagavan Tathagata. Assim, se ambos, o homem e o cavalo, forem bem treinados, eles serão capazes de defender-se do exército das disposições das aflições e ações de não retidão. Se o bhikshu não aceitar o seu comando, nem se tornar um praticante da conduta moral, isso significa que nem o homem, nem a disposição do seu cavalo mente foram treinados apropriadamente. E eles serão aniquilados pelo exército das disposições de não retidão. Se o bhikshu cultivar e tomar cuidado com a sua conduta moral, assim como o yak protege sua cauda, ele verá como a sua mente se concentrará com facilidade. Seja sempre dedicado, dia e noite, em buscar o conhecimento profundo da realidade. Um bhikshu assim será capaz de desenvolver uma vida de cultivo da libertação pelos ensinamentos do Buda. Que a venerável Sangha me ouça. Hoje é o 15º dia do mês, dia do Uposatha e da recitação do Pratimoksha. Se esse for um bom tempo para a Sangha e for conveniente, ela pode celebrar o Uposatha e recitar o Pratimoksha com a mente concentrada. Ó veneráveis senhores, vamos agora todos juntos celebrar o Uposatha e recitar o Pratimoksha. A Sangha deve ouvir isso de maneira muito atenta. Qualquer bhikshu que tenha cometido quaisquer falhas, que ele possa confessá-las. Se não houver uma falta, que ele permaneça em silêncio. É pelo silêncio que se sabe, veneráveis senhores, que o bhikshu é puro. Como um bhikshu dá uma resposta, se uma questão for colocada para ele separadamente. Então, cada bhikshu precisa dar uma resposta, quando uma questão for repetida por 3 vezes, em uma assembleia de bhikshus nesta ocasião. Qualquer bhikshu que estiver na assembleia, e que assim questionado pela 3ª vez, não confessar uma falta que ele tenha consciência, terá cometido a falta de falar uma mentira. E essa falta, ó veneráveis senhores, foi declarada pelo Bhagavan como sendo um obstáculo para o caminho. Quando um bhikshu se lembrar das faltas cometidas por ele e desejar se tornar livre delas, ele deve confessá-las. Por fazer uma confissão, ele residirá na Sangha com tranquilidade. Mas se ele esconder a falta, sua falta se agravará. Veneráveis senhores, a Nidana do Pratimoksha e sua recitação estão completas. Veneráveis senhores, recitada foi a introdução do Vinaya, recitada foram as 4 Parajikas, recitada foram as 3 Sanghavasisas, recitada foram as 4 falhas de confissões, recitada foram as 112 Sankhsas. Tudo isso foi organizado no Vinaya Sutra do Buda, que é recitado 6 vezes ao mês, como conhecido no Pratimoksha, bem como em outros textos de conduta, de acordo com o Dharma. Para esses, ó veneráveis senhores, deveríeis vos regozijardes e apreciardes em vosso coração, livre de disputas, da mesma maneira que a água se mistura com o leite, e deveríeis observá-las cuidadosamente. Isso deveria ser observado. O Bhagavan Tathagata Arhat Samyak Sambuddha Vipassin ensinou o Vinaya Sutra para uma sangha de 6.200.000 bhikshus que o acompanhavam constantemente. O Buda Vipassin disse assim:
Paciência é o melhor dos caminhos, e Nirvana é o destino supremo, diz o Buda. Este caminho não pode ser mantido por um bhikshu que insulta os outros. O Bhagavan Tathagata Arhat Samyak Sambuddha Sikkim ensinou o Vinaya Sutra para uma sangha de 800 mil bhikshus que o acompanhavam constantemente. O Buda Sikkim disse assim como uma pessoa que possui olhos e visão superior escapa dos perigos, aquele que é sábio no mundo é capaz de evitar as ações de não retidão. O Bhagavan Tathagata Arhat Samyak Sambuddha Vishvabu ensinou o Vinaya Sutra para uma sangha de 100 mil bhikshus que o acompanhavam constantemente. O Buda Vishvabu disse assim: sem se irritar, sem falar das falhas dos outros, eduque-se da maneira como foi ensinado no Vinaya Sutra. Seja moderado na alimentação, cultive o gosto pela solidão e o prazer pela determinação. Mantenha a mente pura. Esse é de fato o ensinamento do Buda. O Bhagavan Tathagata Arhat Samyak Sambuddha Krakushanda ensinou o Vinaya Sutra para uma sangha de 40 mil bhikshus que o acompanhavam constantemente. O Buda Krakushanda disse assim como uma abelha atraída pela flor e não destrói nem a cor nem o perfume dela, mas toma o seu néctar e parte, assim também um bhikshu entra numa vila, sem perturbar os afazeres das pessoas, sem ficar a observar o que está sendo feito ou desfeito por elas, mas se concentrando em observar o seu próprio comportamento, ele medita sobre o que é bom e o que não é bom. O Bhagavan Tathagata Arhat Samyak Sambuddha Kashyapa ensinou o Vinaya Sutra para uma sangha de 20 mil bhikshus que o acompanhavam constantemente. O Buda Kashyapa disse assim: sem cometer quaisquer faltas, praticar a retidão e a pureza da própria mente. Esse é o ensinamento dos Budas. O Bhagavan Tathagata Arhat Samyak Sambuddha Shakyamuni ensinou o Vinaya Sutra para uma sangha de 1.250 bhikshus que o acompanhavam constantemente. O Buda Shakyamuni disse assim: bom é o controle do corpo, bom é o controle da fala. Um bhikshu que controla todas essas coisas é livre das faltas. O bhikshu guarda sua fala em mente e não deixa nenhuma prática de não retidão ser feita pelo seu corpo. Depois de purificar as suas próprias ações nessas 3 direções, ele obtém o caminho louvado pelos Budas. Se as pessoas vos criticarem, se as pessoas os baterem, nunca devolvam esses tratamentos. Nunca odeiem as pessoas que vos odeiam, mas mantenham uma mente pura diante da raiva aflitiva e controlem a si mesmo quando vir outras pessoas praticando maldades. Os 7 Budas que podem proteger o mundo são honrados pela humanidade. Eu expliquei aqui com detalhes o Vinaya Sutra proclamado por eles. Todos os Budas e seus discípulos prestam homenagem para esse Vinaya Sutra. Tendo prestado homenagens ao Buda, os discípulos devem cultivar o respeito mútuo. Através do senso de modéstia e humildade, é que o bhikshu desenvolve as excelências e se torna capaz de adentrar a pacificação contínua, o nirvana. Termina aqui a recitação do Vinaya Sutra. Que a sangha, de agora em diante, possa realizar o uposatha com concentração. Prece dedicatória. Dedico todos os méritos gerados de minhas ações para a realização das 4 nobres verdades em mim e em todos os seres sencientes, para que o sofrimento de todos os seres cessem pela compreensão de suas causas e pela construção de um caminho que leve para a cessação dos sofrimentos, tanto por mim mesmo quanto por todos os seres sencientes, que eu possa ajudar e contribuir com essa construção e desenvolvimento da felicidade e bem-estar por meio de uma determinação persistente, da alegria e da grande compaixão por todos os seres sencientes, até que o sofrimento de todos termine definitivamente. Tudo isso é agora reunido, direcionado e dedicado plenamente à realização da mais correta, da insuperável, correta e completa iluminação, que é incomparável libertação pelo desenvolvimento hábil. Como os Budas, os abençoados do passado, dedicaram plenamente, assim como os Budas abençoados ainda por vir dedicarão plenamente, assim como os Budas abençoados que vivem hoje dedicam plenamente. Também eu agora dedico plenamente. Para a completa e perfeita iluminação de todos os seres sencientes, sem exceção. Dedicamos todos os méritos de ouvir e refletir sobre esses ensinamentos, para que todos os seres sencientes tenham a paz definitiva, para que todos os doentes do coronavírus se recuperem, para que todos que morreram ressurjam na terra pura da verdade e da vida ilimitada. Muito obrigado por acompanharem. Tenham um bom dia.